Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre os alimentos. Neste vídeo nós vamos falar sobre a diferença entre alimentos convencionais, alimentos orgânicos e alimentos hidropônicos. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo dessa série, eu recomendo que você vá assistir. Eu fiz essa série pensando em você que está querendo emagrecer ou ter qualidade de vida através da reeducação alimentar. E por isso eu acho que é importante você saber um pouco mais sobre a base dos alimentos, certo? Então já deixa aquele seu joinha lindo aqui embaixo e vem comigo! Você sabe a diferença entre alimentos convencionais, orgânicos e hidropônicos? Os alimentos convencionais são aqueles produzidos em larga escala, são os mais comuns de ser encontrados e que se faz uso de agrotóxicos, que é para combater insetos, que é para combater fungo, que é para combater praga. E esses agrotóxicos permanecem, eles ficam ali no alimento e quase sempre, mesmo depois de lavados, eles não saem com tanta facilidade assim. Se você tiver interesse, eu posso vir aqui ainda fazer um vídeo só sobre os agrotóxicos, porque inclusive eu acho que é um tema que está bem em evidência atualmente e que valeria a pena um vídeo. Geralmente os alimentos orgânicos são mais conhecidos, digamos assim, como alimentos que são produzidos sem o uso desses agrotóxicos que eu acabei de falar. Porém, o alimento, para ser considerado orgânico, ele precisa de muito mais do que a simples falta de agrotóxico. Esses alimentos eles são produzidos com o uso do solo equilibrado, tanto física como química como biologicamente. Muitas vezes passa por um rodízio, coisa que não acontece com os alimentos de forma convencional, onde é feito em larga escala e aquele solo é usado até a escassez dele, até a exaustão daquele solo, né? Não pode conter nenhum tipo de produto químico, sintético, é o que nós chamamos de solo vivo, certo? É um solo equilibrado, onde a planta se desenvolve bem, a planta se reproduz bem, a planta tem saúde, sem precisar desses subterfúgios. Todo alimento orgânico deve conter o selo verde, certo? É importante lembrar disso. O selo verde que certifica que aquele alimento é orgânico, de que aquele alimento foi produzido de maneira orgânica. Aqui no Brasil nós temos a instrução normativa de número 007 de 15/5/1999. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para essa normativa, que lá você vai encontrar algumas informações sobre todos os requisitos para que um alimento realmente seja considerado orgânico. Esse selo de certificação do produto orgânico é a garantia de que esse alimento, de que essa produção, a produção desse alimento está sendo vistoriada, está sendo fiscalizada, de que realmente ela não tem uso de agrotóxico, não tem produto, ali não tem alimento geneticamente modificado, porque esse também é um dos requisitos para um alimento ser considerado orgânico. Está sendo feito bom uso do solo. É importante, sempre que você for comprar um alimento, você procurar saber se esse alimento realmente é orgânico e que tem o selo de certificação. A boa notícia é que nós conseguimos ainda encontrar muitos alimentos orgânicos, porém ainda é uma grande barreira para a maioria da população, porque muita gente não tem acesso porque tem um custo mais elevado, né, do que os produtos convencionais. Haja vista todo esse processo, haja vista toda essa burocracia exigida para que o alimento seja considerado orgânico. Existe uma campanha para que os alimentos orgânicos sejam favorecidos. É o seguinte: se você tem condições de comprar alimentos dos mais variados tipos, opte pelo orgânico. Por quê? Porque ao passo que você faz a sua parte e você compra um alimento orgânico, você ajuda, você incentiva que o mercado desses alimentos cresça. São alimentos, por serem alimentos mais saudáveis, vale a pena você investir um pouco mais nesses alimentos. Então, ao passo que esse alimento, que esse tipo de produto, essa produção dos alimentos orgânicos
cresça, haja uma procura maior, haja um mercado crescente, realmente haja uma busca por esses produtos com mais efervescência, então, em tese, a tendência desses produtos será dar uma baixada nos preços. Então, se você pode comprar esses alimentos, compre os alimentos orgânicos, que é para favorecer, talvez no médio, talvez até mesmo no longo prazo, que esses produtos venham a baixar de preço. É o que nós esperamos, embora a gente saiba que existem muitos obstáculos ainda a ser conquistados na busca pelo aumento dos alimentos orgânicos, né? O que nós temos visto aqui no Brasil atualmente é uma tendência muito grande, pelo contrário, ao aumento do uso do agrotóxico nos alimentos. Mas nós precisamos sim tentar evitar isso pelo bem da nossa saúde como um todo. É a minha, é a sua, é a do seu filho, é a do seu neto. É por todas as futuras gerações. Então é importante que a gente faça a nossa parte em fazer crescer mais esse mercado dos alimentos orgânicos, pelo bem da nossa saúde. Essa é uma grande dúvida em que muita gente vem me perguntar. Às vezes pergunta qual a diferença entre orgânico e hidropônico, porque muitas vezes nas gôndolas do supermercado fica lá, esse alimento é hidropônico, certo? Mas o que é um alimento hidropônico? Bom, um alimento hidropônico, como o próprio nome já diz, hidro vem de água, ele não é cultivado no solo, na terra, ele é cultivado na água, desse jeito aqui. Mas por um alimento ser hidropônico, ele não é necessariamente orgânico. Aliás, não é orgânico porque não é natural, né? Como eu já expliquei, o alimento para ser orgânico ele tem que ser não só ausente de agrotóxicos, mas também ele deve ser cultivado da maneira mais natural possível de como ele foi feito pela natureza. Então assim, e o alimento hidropônico ele é cultivado na água, mas nem por isso ele deixa de ser livre de agrotóxicos. As plantas são cultivadas em tubos perfurados ou em recipientes com substratos e adubos químicos. Geralmente são cultivados em grandes estufas e as raízes eles absorvem aqueles nutrientes, né? Aqueles nutrientes sintéticos, né? E adubos e tudo que é colocado ali naquela água para serem produzidos. Nenhum alimento vai se equiparar ao orgânico. Mas qual é a vantagem, digamos assim, dele com relação ao convencional, vamos dizer? Bom, a vantagem, a meu ver, é porque como esse alimento ele é cultivado longe do solo, ele é menos suscetível a apresentar fungos, bactérias, insetos, vermes, e por serem criados nesse ambiente mais controlado, digamos assim, elas podem crescer mais saudáveis, né? E que até o uso dos agrotóxicos sejam um pouco mais reduzidos com relação ao convencional. O que é que nós entendemos? Vamos recapitular aqui, vamos fazer a nossa revisão. Então, assim, os alimentos convencionais são aqueles alimentos produzidos no solo, onde são cultivados grandes extensões de terra, que passam aqueles aviões jogando agrotóxico, passa por um processo bem complexo nesse aspecto, e o uso de substâncias químicas para fazerem essas plantas se desenvolverem é muito intenso. Não só substâncias químicas, mas também é feito muita utilização atualmente, né, de produtos geneticamente modificados. Os alimentos orgânicos são aqueles que são cultivados de maneira mais natural possível. Não pode usar agrotóxicos sintéticos. O que é que pode ser usado? Pode ser usado subterfúgios naturais que vêm afastar esses invasores, digamos assim, das plantas que existem. Existem plantas que são cultivadas perto de outras plantas que afugentam, que fazem afugentar certos tipos de praga que poderia atacar aquela planta. Existem também alguns tipos de fertilizantes naturais também. Isso pode ser usado como um de minhoca, né? Estrume natural de animais. Isso pode ser utilizado. Não pode ser usado
aqueles sintéticos, certo? E também a maneira como aquele solo é cuidado, como aquele solo passa pelo rodízio ao longo do tempo. Aquilo ali, isso aí é uma coisa fundamental para que o alimento seja considerado orgânico. E uma coisa que eu esqueci de dizer é que o alimento orgânico, ele por ser cultivado assim, ele fica muito mais rico em nutrientes. E o alimento hidropônico, eles são cultivados em água. Como essas plantas são cultivadas longe do solo, então elas são menos susceptíveis a invasores, né, a pragas, que por consequência faz com que, de certa maneira, diminua essa intensidade dos agrotóxicos nesses alimentos. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço pela sua participação. Se você está chegando agora aqui neste canal, já se inscreve. Não esquece de assistir os outros 2 vídeos dessa série. Ainda terão 3 vídeos. Nutri beijos para você e nos vemos no próximo vídeo.